O mundo visto do céu. Neste episódio, Portugal. Rio Tejo, até Elvas. Nossa viagem começa na faixa litorânea portuguesa e no estuário do Rio Tejo. Depois seguiremos pela costa da Caparica, a praia mais extensa da Europa. Seguindo pela costa ao sul, veremos o estuário do Rio Sado, famoso pela diversidade na vida selvagem. Avançando para o interior, pelos povoados com casas brancas e bosques de sobreiros da região de Alentejo, iremos até Évora e o Templo Romano. Veremos os castelos antigos de Arraiolos e Évora Monte. E iremos até as pedreiras de mármore em Vila Viçosa. Por último, iremos sobrevoar a fronteira com a Espanha, concluindo essa viagem na cidade fortificada de Elvas, com seus fortes históricos em formato de estrela. Dos celtas e romanos aos mouros e espanhóis, cada um desses povos deixou uma marca nessa terra secular. Mas Portugal resistiu ao tempo. Essa é a foz do Rio Tejo, onde ele encontra o Oceano Atlântico. O Rio Tejo é o mais extenso da Península Ibérica, com 1.038 quilômetros. Nascendo na Espanha e banhando Portugal, ele deságua nesse ponto do oceano, onde criou um vasto ambiente marinho conhecido como estuário do Rio Tejo. Na margem sul, fica a pequena comunidade pesqueira de Cova do Vapor. Desde os anos de 1940, os habitantes sofrem com a erosão marinha e o aumento no nível do mar e já precisaram se mudar inúmeras vezes. Com isso, surgiram casas de madeira encantadoras, construídas ao redor de um labirinto de ruas estreitas e sinuosas. Com 30 quilômetros, Costa da Caparica é a praia contínua mais extensa da Europa. O termo Capa Rica vem de uma lenda local sobre a generosidade extrema de uma mulher idosa. Ela teria costurado moedas de ouro em uma capa e as deixado como herança para que a cidade pudesse construir uma igreja. Assim como sua vizinha, Costa da Caparica também sofreu com a erosão marinha progressiva. Por isso, as autoridades implementaram políticas novas na tentativa de desacelerar a perda do contorno litorâneo, protegendo o ecossistema vulnerável. Nesses últimos anos, o passeio de helicóptero tornou-se cada vez mais popular entre os turistas que querem contemplar do alto a beleza espetacular de Portugal. Este Hughes 500 é um dos 90 helicópteros civis registrados atualmente no país. O desenvolvimento desses helicópteros leves e versáteis começou em meados da década de 1950 e exerceu um papel importante para os Estados Unidos durante as guerras do Vietnã e do Golfo. O Hughes 500 é popular entre os civis hoje em dia, mas também se mostrou útil no trabalho agrícola e da polícia. Sobre as colinas irregulares do Parque Natural da Arrábida, podemos ver a Península de Troia.
Durante milhares de anos, os sedimentos depositados pelo rio Sado se misturaram com a areia lançada pelo Oceano Atlântico, formando essa ponta de terra. Essa, que já foi uma ilha ocupada pelos romanos e denominada Acalá, é rica em tesouros arqueológicos. As escavações começaram nos anos de 1850 e revelaram Setóbriga, uma cidade do século I. Embora a pesca seja a principal atividade econômica há séculos, as águas ao redor atraem um número cada vez maior de velejadores devido ao crescimento do turismo. Mas apesar da popularidade, Troia conseguiu encontrar um equilíbrio moderno e delicado entre lazer turístico e beleza natural. Do outro lado do estuário fica Setúbal, a quarta maior cidade e terceiro maior porto de Portugal. Era uma comunidade pesqueira no passado que prosperou no setor de sardinha em conserva. Atualmente é uma verdadeira estação de férias. No entanto, a cidade ainda tem uma ligação visível com o passado, como o Castelo de São Filipe do século XVI, construído para proteger a armada de um ataque inglês. Desde 2002, Setúbal é listada como uma das 30 baías mais bonitas do mundo. Nossa próxima parada no estuário do Rio Sado é em uma reserva natural oficial e área de preservação das aves. A reserva ocupa mais de 23 mil hectares. Mais de 3 mil espécies de animais já foram catalogados, dentre eles, um grupo de golfinhos nariz de garrafa, que habita a lagoa costeira. Os arrozais e viveiros de peixes predominam na cidade de Santa Catarina, que há muito tempo é um centro agrícola importante na região de Setúbal. Nossa viagem nos leva agora à pequena comunidade de Cabrela, aninhada no interior da região de Alentejo. Cidadezinhas como esta, com casas brancas, estão espalhadas por todo o interior português. A tinta à base de cal age como repelente de inseto e desinfetante. Também cria uma vedação que preserva as pedras e as protege das intempéries. A tinta produz um suave brilho na superfície quando a luz reflete os cristais de calcita presentes na cal. Esse brilho aumenta a beleza das cidades e povoados portugueses com construções tradicionalmente brancas. Existem imensos campos de trigo e planícies onduladas por toda a região de Alentejo. Também há muitos bosques de oliveiras e sobreiros. O sobreiro é uma árvore sempre verde encontrada em partes da África e no sul da Europa. As árvores são tão abundantes aqui que metade da cortiça do mundo é produzida em Portugal. A extração pode ser feita de 9 em 9 anos e imediatamente depois a árvore volta a produzir uma nova camada de cortiça. Essas árvores são protegidas em Portugal e só podem ser derrubadas com a autorização do Departamento Florestal. A cortiça é capaz de suportar condições mais extremas do que outros tipos de madeira. Durante o século XIV, os exploradores portugueses a usavam como material para construção naval devido à sua flutuabilidade e durabilidade. No entanto, Robert Hooke, um cientista inglês do século XVII, é quem leva o crédito por ter sido o primeiro a usar a cortiça para vedar garrafas de vinho. Belos resorts como este são encontrados entre os bosques por todo o interior português. Esses destinos são cada vez mais procurados por turistas que querem fugir da correria da vida urbana. Nosso próximo destino é o povoado pitoresco de Arraiolos, nas colinas do Alentejo. A população é de pouco mais de 3 mil habitantes e aqui as tradições continuam vivas. A tapeçaria moura, feita à mão, é confeccionada praticamente do mesmo modo há 500 anos.
Na colina, de frente para a cidade, fica o Castelo de Arraiolos, do século XIII. Quando o rei Fernando subiu ao trono no século XIV, os ocupantes do forte tinham começado a migrar para terras mais baixas, longe do frio e dos ventos da colina. Apesar de conceder uma série de privilégios, ele não conseguiu convencer o povo a ficar. O castelo passou então para Nuno Álvares Pereira, que mais tarde ganhou o título de Conde de Arraiolos. O castelo serviu de base militar para expedições até ser abandonado 400 anos atrás. A única edificação que ainda existe é a igreja, construída no século XVI. A fortaleza foi classificada como monumento nacional na década de 1960 e passou por uma reforma recentemente. Vamos agora para a antiga cidade de Évora, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um dos pontos históricos notáveis é a Catedral. A data da construção permanece incerta. Muitos acreditam que ela foi construída em 1204 em um local onde havia antes uma mesquita. Apesar de ter sido amplamente reformada e ampliada ao longo de sua existência, ainda é um dos mais belos exemplares da arquitetura gótica no sul de Portugal. A Catedral de Évora também é uma das maiores igrejas episcopais construídas durante o período medieval português. As muralhas e torres imponentes retratam a resistência e o tamanho da igreja fortaleza. A catedral e seu antigo vizinho, o Templo Romano, representam dois períodos históricos distintos. Também conhecido como Templo de Diana, ele foi construído 1000 anos antes de seu sósia moderno. Foi utilizado como local de execução durante a Inquisição. Foi também um matadouro até 1870. Nos arredores da cidade fica o convento de Santa Maria Scala Coeli, do século XVI. Scala Coeli significa escada para o céu. Pertencentes à ordem cartucha, os frades que moram no convento têm pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. Eles praticam a fé com base na solidão e no silêncio. Foram expulsos em 1834 durante o governo liberal de Portugal e o convento foi vendido para o uso agrícola. Mas voltaram em 1960 com a permissão do neto do proprietário. Hoje, 14 frades vivem no mosteiro. Mais para o nordeste, no alto de uma montanha na Serra Dossa, encontraremos a cidade de Évora Monte. Após derrotar os mouros em 1160, os portugueses fizeram várias tentativas frustradas de povoar a região. Um assentamento permanente finalmente foi implantado depois que o rei Dom Dinis ordenou a fortificação da cidade em 1306. Mas, em 1834, a cidade entrou definitivamente para a história portuguesa como local onde foi assinado o tratado que poria um fim à guerra civil no país. O tratado é conhecido como Concessão de Évora Monte. Esse castelo, descrito como limite ao norte do nascer da lua, permaneceu como símbolo de força na parte central da região de Alentejo durante quase 700 anos. Após danos extensos com o terremoto de 1531, ele foi reformado ao estilo renascentista italiano. Continuamos nossa viagem até as pedreiras que ficam perto de Vila Viçosa.
O mármore rosa, Portugal, extraído daqui, é encontrado na arquitetura urbana das cidades ao redor e em lugares mais distantes. A pedra é extraída da anticlimal de Estremoz, uma formação geológica em formato elíptico com 40 quilômetros de extensão. A pedreira começou a ser criada há 500 milhões de anos, quando sedimentos e organismos da água rasa combinaram-se, formando uma camada espessa de pedra calcária. A lava vulcânica escorreu por cima, gerando pressão e calor suficientes para transformar a pedra no belo mármore que vemos hoje. A pedra de Vila Viçosa é extraída desde a antiguidade. E o indício mais antigo de mármore originário dessa região é encontrado na lápide de um capitão cartaginês do ano de 370 a.C. Hoje, o mármore rosa, Portugal, é exportado para países no mundo todo. Situada em uma das regiões mais exuberantes de Portugal e rodeada de pomares de frutas cítricas, encontramos a cidade encantadora de Vila Viçosa. O nome significa Vale Fértil. A cidade ganhou esse nome depois que os mouros foram expulsos em 1226. Com 160 pedreiras nas proximidades, os casarões, igrejas e ruas decoradas com mármore rosa são uma característica típica da região. O nome Bragança é sinônimo da aristocracia portuguesa. Jaime, o quarto duque e filho de Fernando II, ordenou a construção do Palácio Ducal em 1501. Ele se recusou a morar no castelo primitivo habitado anteriormente pela família Bragança por estar ligado à execução de seu pai. Jaime, cuja estátua enfeita a entrada, era geralmente considerado melancólico. Mais tarde, ele matou a esposa porque desconfiou que ela tivesse um amante. A fachada principal é toda revestida de mármore rosa Estremoz, e o estilo arquitetônico foi inspirado na Renascença italiana. Nossa próxima parada é na majestosa cidade de Alandroal, situada no interior fértil de Portugal, perto da fronteira com a Espanha. Provavelmente, o nome vem da abundância de oleandros na região. O castelo está localizado no centro da cidade e é um dos mais belos exemplares da arquitetura islâmica na região do Alentejo. Construído durante o reinado do rei Dom Dinis, foi projetado para proteger a fronteira da cidade ao longo do rio Guadiana. Com mais de 1000 quilômetros de orla costeira, o reservatório de Alqueva é o maior lago artificial da Europa. A barragem de Alqueva, construída no rio Guadiana, fornece energia hidrelétrica e irrigação para a agricultura na região do Alentejo, a área mais quente e seca de Portugal. Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, a cidade fortificada de Elvas contém o melhor exemplar remanescente de fortificação holandesa e o maior sistema de fosso seco do mundo. Era um ponto de travessia de fronteira crucial na rota entre Madrid e Lisboa, tornando o local vulnerável a ataques. A fortificação começou em 1640 e foi projetada por jesuítas holandeses que aplicaram a teoria geométrica à topografia irregular do local. Elvas está construída em 3 cidades amuralhadas sucessivas e cada fase reflete a evolução do sistema holandês de fortificação. Um aqueduto engenhoso foi desenvolvido para levar água até a cidade. Hoje, considerado um feito da engenharia portuguesa medieval, a construção começou em 1537 e levou mais de 80 anos para que a água finalmente fluísse pelos canais. Com 843 arcos, o aqueduto possui 8,5 km de extensão e 31 metros de altura,
fazendo deste o maior aqueduto da Península Ibérica. Possuía importância estratégica, já que a cidade conseguia suportar um cerco prolongado durante a guerra. Pouco mais de 1 quilômetro ao norte fica o nosso destino final nessa viagem, o Forte de Nossa Senhora da Graça, sobre essa colina impressionante. É considerado uma obra-prima da arquitetura militar do século XVIII e se mostrou crucial para a vitória decisiva durante as guerras peninsulares. Um dos castigos para os prisioneiros militares capturados era carregar água por 1 quilômetro até o topo da colina íngreme. Durante séculos, o Forte de Nossa Senhora da Graça, o de Santa Luzia e a cidade amuralhada de Elvas formaram uma linha impressionante de defesa contra ataques. Essa estrutura notável é um símbolo da extraordinária determinação de Portugal em ter autonomia como nação independente. O lugar ideal para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos. Neste episódio, Portugal. Rio Tejo, até Elvas. Nossa viagem começa na faixa litorânea portuguesa e no estuário do Rio Tejo. Depois seguiremos pela costa da Caparica, a praia mais extensa da Europa. Seguindo pela costa ao sul, veremos o estuário do Rio Sado, famoso pela diversidade na vida selvagem. Avançando para o interior, pelos povoados com casas brancas e bosques de sobreiros da região de Alentejo, iremos até Évora e o Templo Romano. Veremos os castelos antigos de Arraiolos e Évora Monte. E iremos até as pedreiras de mármore em Vila Viçosa. Por último, iremos sobrevoar a fronteira com a Espanha, concluindo essa viagem na cidade fortificada de Elvas, com seus fortes históricos em formato de estrela. Dos celtas e romanos aos mouros e espanhóis, cada um desses povos deixou uma marca nessa terra secular. Mas Portugal resistiu ao tempo. Essa é a foz do Rio Tejo, onde ele encontra o Oceano Atlântico. O Rio Tejo é o mais extenso da Península Ibérica, com 1.038 quilômetros. Nascendo na Espanha e banhando Portugal, ele deságua nesse ponto do oceano, onde criou um vasto ambiente marinho conhecido como Estuário do Rio Tejo. Na margem sul, fica a pequena comunidade pesqueira de Cova do Vapor. Desde os anos de 1940, os habitantes sofrem com a erosão marinha e o aumento no nível do mar e já precisaram se mudar inúmeras vezes. Com isso, surgiram casas de madeira encantadoras, construídas ao redor de um labirinto de ruas estreitas e sinuosas. Também é uma das maiores igrejas episcopais construídas durante o período medieval português.
As muralhas e torres imponentes retratam a resistência e o tamanho da igreja fortaleza. A catedral e seu antigo vizinho, o Templo Romano, representam dois períodos históricos distintos. Também conhecido como Templo de Diana, ele foi construído 1000 anos antes de seu sósia moderno. Foi utilizado como local de execução durante a Inquisição. Foi também um matadouro até 1870. Nos arredores da cidade fica o convento de Santa Maria Scala Coeli, do século XVI. Scala Coeli significa escada para o céu. Pertencentes à ordem cartucha, os frades que moram no convento têm pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. Eles praticam a fé com base na solidão e no silêncio. Foram expulsos em 1834 durante o governo liberal de Portugal e o convento foi vendido para o uso agrícola. Mas voltaram em 1960 com a permissão do neto do proprietário. Hoje, 14 frades vivem no mosteiro. Mais para o nordeste, no alto de uma montanha na Serra d'Ossa, encontraremos a cidade de Évora Monte. Após derrotar os mouros em 1160, os portugueses fizeram várias tentativas frustradas de povoar a região. Um assentamento permanente finalmente foi implantado depois que o rei Dom Dinis ordenou a fortificação da cidade em 1306. Mas em 1834 a cidade entrou definitivamente para a história portuguesa como local onde foi assinado o tratado que poria um fim à guerra civil no país. O tratado é conhecido como Concessão de Évora Monte. Esse castelo, descrito como limite ao norte do nascer da lua, permaneceu como símbolo de força na parte central da região de Alentejo durante quase 700 anos. Após danos extensos com o terremoto de 1531, ele foi reformado ao estilo renascentista italiano. Continuamos nossa viagem até as pedreiras que ficam perto de Vila Viçosa. O mármore rosa Portugal, extraído daqui, é encontrado na arquitetura urbana das cidades dos 90 helicópteros civis registrados atualmente no país. O desenvolvimento desses helicópteros leves e versáteis começou em meados da década de 1950 e exerceu um papel importante para os Estados Unidos durante as guerras do Vietnã e do Golfo. O Hughes 500 é popular entre os civis hoje em dia, mas também se mostrou útil no trabalho agrícola e da polícia. Sobre as colinas irregulares do Parque Natural da Arrábida, podemos ver a Península de Troia. Durante milhares de anos, os sedimentos depositados pelo rio Sado se misturaram com a areia lançada pelo Oceano Atlântico, formando essa ponta de terra. Essa, que já foi uma ilha ocupada pelos romanos e denominada Acalá, é rica em tesouros arqueológicos. As escavações começaram nos anos de 1850 e revelaram Setóbriga, uma cidade do século I. Embora a pesca seja a principal atividade econômica há séculos, as águas ao redor atraem um número cada vez maior de velejadores devido ao crescimento do turismo. Mas apesar da popularidade, Troia conseguiu encontrar um equilíbrio moderno e delicado entre lazer turístico e beleza natural. Do outro lado do estuário fica Setúbal, a quarta maior cidade e terceiro maior porto de Portugal. Era uma comunidade pesqueira no passado que prosperou no setor de sardinha em conserva. Atualmente é uma verdadeira estação de férias. No entanto, a cidade ainda tem uma ligação visível com o passado, como o Castelo de São Filipe do século XVI, construído para proteger a armada de um ataque inglês.
Desde 2002, Setúbal é listada como uma das 30 baías mais bonitas do mundo. Nossa próxima parada no estuário do Rio Sado é em uma reserva natural oficial e área de preservação das aves. A reserva ocupa mais de 23 mil hectares. Mais de 3.000 espécies de animais já foram catalogados, dentre eles um grupo de golfinhos nariz de garrafa, que habita a lagoa costeira. Os arrozais e viveiros de peixes predominam na cidade de Santa Catarina, que há muito tempo é um centro agrícola importante na região de Setúbal. A única edificação que ainda existe é a igreja, construída no século XVI. A fortaleza foi classificada como monumento nacional na década de 1960 e passou por uma reforma recentemente. Vamos agora para a antiga cidade de Évora, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um dos pontos históricos notáveis é a Catedral. A data da construção permanece incerta. Muitos acreditam que ela foi construída em 1204 em um local onde havia antes uma mesquita. Apesar de ter sido amplamente reformada e ampliada ao longo de sua existência, ainda é um dos mais belos exemplares da arquitetura gótica no sul de Portugal. A Catedral de Évora também é uma das maiores igrejas episcopais construídas durante o período medieval português. As muralhas e torres imponentes retratam a resistência e o tamanho da igreja-fortaleza. A catedral e seu antigo vizinho, o Templo Romano, representam dois períodos históricos distintos. Também conhecido como Templo de Diana, ele foi construído 1000 anos antes de seu sósia moderno. Foi utilizado como local de execução durante a Inquisição. Foi também um matadouro até 1870. Nos arredores da cidade fica o convento de Santa Maria Scala Coeli, do século XVI. Scala Coeli significa escada para o céu. Pertencentes à ordem cartucha, os frades que moram no convento têm pouco ou nenhum contato com o mundo exterior. Eles praticam a fé com base na solidão e no silêncio. Foram expulsos em 1834 durante o governo liberal de Portugal e o convento foi vendido para o uso agrícola. Mas voltaram em 1960 com a permissão do neto do proprietário. Hoje, 14 frades vivem no mosteiro. Mais para o nordeste, no alto de uma montanha na Serra d'Ossa, encontraremos a cidade de Évora Monte. Após derrotar os mouros em idade e durabilidade. No entanto, Robert Hooke, um cientista inglês do século XVII, é quem leva o crédito por ter sido o primeiro a usar a cortiça para vedar garrafas de vinho. Belos resorts como este são encontrados entre os bosques por todo o interior português. Esses destinos são cada vez mais procurados por turistas que querem fugir da correria da vida urbana. Nosso próximo destino é o povoado pitoresco de Arraiolos, nas colinas do Alentejo. A população é de pouco mais de 3.000 habitantes e aqui as tradições continuam vivas. A tapeçaria moura, feita à mão, é confeccionada praticamente do mesmo modo há 500 anos. Na colina, de frente para a cidade, fica o Castelo de Arraiolos, do século XIII.
Quando o rei Fernando subiu ao trono no século XIV, os ocupantes do forte tinham começado a migrar para terras mais baixas, longe do frio e dos ventos da colina. Apesar de conceder uma série de privilégios, ele não conseguiu convencer o povo a ficar. O castelo passou então para Nuno Álvares Pereira, que mais tarde ganhou o título de Conde de Arraiolos. O castelo serviu de base militar para expedições até ser abandonado 400 anos atrás. A única edificação que ainda existe é a igreja, construída no século XVI. A fortaleza foi classificada como monumento nacional na década de 1960 e passou por uma reforma recentemente. Vamos agora para a antiga cidade de Évora, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um dos pontos históricos notáveis é a Catedral. A data da construção permanece incerta. Muitos acreditam que ela foi construída em 1204 em um local onde havia antes uma mesquita. Apesar de ter sido amplamente reformada e ampliada ao longo de sua existência, ainda é um dos mais belos exemplares da arquitetura gótica no sul de Portugal.